Então, embora a Bolsa de Valores esteja caindo um pouco nesse ano, o fato é que nos últimos 12 meses ela sobe mais de 20%, o que deixa muitos com dúvida, né? Será que ela ainda tá barata? Será que ela ainda vai continuar subindo? Nesse vídeo eu vou te ajudar a responder essas duas perguntas e tomar melhores decisões para a sua vida. Antes de chegar à conclusão, é essencial que você entenda o que está acontecendo com a Bolsa, como é que a Bolsa foi parar nesse patamar atual e quais são as perspectivas da Bolsa daqui para frente. Na metade de 2023, eu gravei um vídeo falando que o Ibovespa estava muito barato. Naquela época, o Ibovespa estava ali na faixa de 119 mil pontos e subiu mais ou menos uns 7% de lá para cá. Mas se te der uns passos para trás no tempo, a gente vai ver que o Ibovespa está no patamar atual depois de ter passado por 3 atos. O primeiro ato é o otimismo. Lá atrás, com a possibilidade do fim da pandemia, a Bolsa entrou numa espiral de alta, não só no Brasil, mas também no mercado norte-americano, muito puxado por estímulos que os governos fizeram na economia. Isso numa época em que as taxas de juros estavam muito baixas, tanto no Brasil quanto no mundo. Um verdadeiro céu de brigadeiro que atraiu muitos investidores para a Bolsa, mas que logo se transformou numa tempestade, quando a gente entrou no segundo ato, a crise. O que parecia ser uma alta sem fim, que vinha lá desde 2016, quando o Ibovespa estava ali nos seus 50, 60 mil pontos, chegou até os 120 mil pontos em 2021, se tornou algo mais complexo. Primeiro, por conta do jeitinho brasileiro, de driblar regras do teto de gasto e gastar mais do que o devido, algo comum do meu ponto de vista, praticamente todos os governos. Depois, com calotes feitos para aliviar o fluxo de caixa do governo. Depois, sofrendo por fenômenos globais, quando a inflação começou a subir no mundo inteiro e também no Brasil, o que acarretou no aumento da taxa de juros e levou o Ibovespa para um período em que muitos falavam que a Bolsa ia cair ainda mais, ia cair bem para baixo dos 100 mil pontos. Aí teve eleições, entrou um novo governo, deu várias outras declarações de querer gastar mais dinheiro. O Ibovespa começou caindo em 2023, aí veio a crise das americanas, depois um risco de crise bancária generalizada. Isso sem contar cada bobagem que algum político fala que geralmente traz impactos de curto prazo negativos. Isso tudo numa época, vamos lembrar, em que a taxa de juros beirava os 14% ao ano. E curiosamente, nesse momento de maior crise, onde muitas pessoas que agiram de forma diferente da manada e compraram bolsa ganharam bastante dinheiro. Só que essas pessoas eram a minoria dos investidores. Afinal de contas, investir durante a crise é muito difícil porque as manchetes são todas negativas. Ninguém que você conhece está investindo. Você parece um maluco indo contra a manada. Investir em períodos de crise, como o que está acontecendo nos últimos anos, é muito difícil. Não à toa, eu escrevi um livro inteiro sobre como investir durante crise, como tomar as melhores decisões possíveis em períodos turbulentos. Esse livro é para ajudar investidores a terem mais clareza na hora de tomar decisões de investimentos. Está vendo aí algumas partes desse livro na tela. E o bacana é que eu estou disponibilizando esse livro pela primeira vez aqui no YouTube de forma totalmente gratuita, pelo menos por enquanto, para te ajudar a ajudar outras pessoas a tomarem as melhores decisões. Se você quiser ter acesso a esse e-book direto na sua caixa de mensagem, basta apertar nesse botão aqui ou no primeiro link aqui na descrição. Dito isso, voltando à nossa história, a gente entra aqui no terceiro ato, que é a alta. O Ibovespa fechou em alta já em janeiro de 2023, depois voltou ali aos 101 mil pontos até março, refletindo muito questões políticas, como a queda de braço do governo com o Banco Central, mas de lá para cá, a bolsa estava tão, mas tão barata que começou a subir. Foi subindo. Passou de novo dos 100 mil pontos, depois dos 110 mil pontos, depois dos 114 mil pontos e seguiu subindo. Entrou no que é chamado de bull market até chegar ao patamar atual, perto dos 130 mil pontos. O que acaba fazendo com que muitos investidores se comportem de duas maneiras antagônicas. Alguns deles acabam ficando com muito medo, achando que a bolsa já subiu o que tinha que subir, entendendo que a bolsa não está mais barata, que não é mais uma hora boa de entrar na bolsa. E outros ficam animados, porque a bolsa está subindo e agora querem passar a comprar bolsa. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Para responder, passado tudo que passou, a bolsa tá barata, ela segue barata? Se sim e se não, o que fazer? Eu vou te contar aqui o que a gente faz com os nossos clientes de wealth e o porquê a gente faz o que a gente faz para te trazer clareza para você investir melhor. Primeiro, a bolsa está barata? Vamos lá. Não existe uma resposta universal para essa pergunta, mas existem formas de entender se a bolsa está mais ou menos barata do que no passado. Uma dessas formas é analisar o índice preço por lucro da bolsa. Algo que é muito fácil, graças a uma ferramenta do site Oceans 14. E se você for ver para os últimos 6 meses, o preço por lucro da bolsa subiu. Subiu bastante. Saiu do patamar de 6 vezes ali em agosto de 2023 para 7, quase 8 vezes no momento atual. Só que,
se você tirar o zoom dessa imagem, você vai ver essa aqui. É o preço por lucro da Bolsa nos últimos 23 anos. Você vai ver que ela está num dos menores patamares da série histórica. Para você ter uma noção, em agosto de 2020, no pico dessa série, o preço por lucro da Bolsa estava em 25 vezes. E perceba que apesar da Bolsa ter saído dos 100 mil para os 130 mil pontos, num período relativamente curto de tempo, o preço por lucro atual ainda está abaixo daquele que estava no início de 2021. E por essa ótica, a Bolsa está bem barata sim e há bastante tempo. Agora, por que isso acontece se a Bolsa subiu bastante, se ela está na máxima história? Isso acontece porque uma coisa é a cotação das empresas, a parte preço do índice preço por lucro. Outra coisa é o lucro dessas empresas, a parte lucro do índice preço por lucro. Um exemplo, se as ações da Bolsa todas caem bastante, só que elas mantêm o seu lucro líquido, trimestre após trimestre, o preço por lucro vai cair. Porque o preço cai e o lucro se mantém constante. Agora, se o lucro das empresas, na média, cresceu 25% e a cotação, o preço, na média, subiu 30%, 35%, quer dizer que o preço subiu um pouquinho mais do que o lucro e o preço por lucro vai subir um pouquinho. Mas uma grande simplificação, se o preço por lucro está menor, significa que a Bolsa está mais barata. E se a Bolsa está barata, quem é mais experiente vai saber que existe um motivo sempre por trás. A Bolsa ela não fica barata à toa. Existe um ou vários motivos para isso e um deles é sobre a incerteza. Muitos devem pensar, o cenário não está incerto. E a resposta é que sim, ele está incerto. E a incerteza ela é uma constante na Bolsa de Valores, é uma constante na economia. Dá uma olhada só, por exemplo, no que aconteceu no ano de 2002. O que se falava era que o Brasil iria virar uma Venezuela. E existia um genuíno medo de muitos para isso. Muitos venderam suas ações e o preço por lucro da Bolsa, nessa época, estava extremamente baixo, na faixa dos 5 vezes. O mesmo rolou em 2016, quando a presidente era Dilma Rousseff, tinha feito um mandato catastrófico e todo mundo falava que, mesmo com um potencial impeachment, o investidor deveria ter cautela. O preço por lucro em 2016 era muito baixo. O mesmo vale para a crise de 2008. As cotações despencaram da noite para o dia. O preço por lucro caiu bastante. E o que aconteceu com quem investiu, seja em 2002, 2003, seja em 2008, seja em 2016? Esses 3 pontos do gráfico, é isso. A Bolsa subiu bastante de lá para cá. Como diz Warren Buffett, tenha medo quando os outros estiverem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo. É sobre isso que eu trato no e-book novo sobre como investir na crise. Eu te mostro como você pode seguir um método para ter convicção no que você está fazendo, apesar dos maus momentos. Lembrando que o link vai estar na descrição. Só que o que não está nesse e-book é um erro muito comum que eu vejo vários investidores cometerem. Eu vou te contar esse erro antes de falar se eu estou comprando ou não estou comprando bolsa. Para mim, o erro comum e talvez o erro mais clássico dos investimentos, em especial de quem está tentando investir melhor, mas não tem muito tempo para tomar boas decisões, trabalha muito, se dedica muito à família, é fazer o que o Diego comenta. Eu comprei na alta. Ou Everton, tem essa empresa aqui, mas eu comprei na alta. Eu não é necessariamente comprar na alta, mas sim consistentemente comprar na alta para depois vender na baixa. O erro não é comprar 130 mil pontos, mas é comprar 130 mil pontos e se a bolsa voltar para os 100 mil pontos, vender. E esse erro, infelizmente, ele é fruto de um comportamento humano chamado efeito manada. Causa aquilo que eu chamo de ciclo do investidor perdedor, né? Você compra ações que está todo mundo comprando, as ações caem, você se desespera, você vende as ações para ir para renda fixa, e nesse momento as ações sobem, você fica otimista, meu Deus, as ações estão subindo, as manchetes são boas, aí você vende a renda fixa e vai para as ações. Enfim, acaba sempre fazendo o contrário do correto. Agora, como é que a gente faz aqui no Clube do Valor com os nossos clientes de Well para evitar seguir esse ciclo e aumentar as chances da gente comprar na baixa e vender na alta? Claro que é uma coisa que a gente não faz sempre, porque a gente não tem a bola de cristal, mas existe um método que eu chamo de sistema de alocação estratégica que te força a ter mais chance de estar comprando na baixa e vendendo na alta. Um método que a gente aplica aqui já desde 2016, ajudando outros investidores com os nossos serviços a investirem melhor e que não é baseado em análise de manchetes, análise macroeconômica ou visões de curto prazo. Esse método aqui ele parte do pressuposto de que cada pessoa é única. Então não existe uma melhor carteira de investimentos, não existe agora é a hora da bolsa, agora é a hora da renda fixa. Não, existe a melhor carteira para você que está assistindo esse vídeo aqui e vai depender do seu objetivo de retorno, da sua experiência com investimentos, do quanto de risco você aguenta. E o primeiro passo aqui do nosso sistema de alocação estratégica é desenhar para cada investidor uma carteira ideal. Um exemplo é essa aqui, né? Uma carteira 60% ações, 40% renda fixa. A partir do momento que a gente deu que essa carteira é ideal para você, por conta da sua tolerância ao risco, a gente vai lá e monta essa carteira, compra algumas ações, compra alguns ativos de renda fixa. E de tempos em tempos, quando essa carteira se embaralhar, quer dizer, quando, por exemplo, ações caírem, renda fixa subir e ela ficar assim, com 45% de peso em renda fixa e 55% de peso em ações, a gente basicamente
compra aquilo que está com peso abaixo do alvo. E vende um pouco de renda fixa para comprar um pouco de ações, nos forçando a vender na alta e comprar na baixa. O que a gente está fazendo aqui, tá? Para clientes novos, todos os meses a gente abre algumas vagas, recebe clientes novos aqui no Clube do Valor, a gente compra sim ações. Se eu entendo que você tem que ter 10% da sua carteira de longo prazo em ações brasileiras, a gente vai lá e vai comprar 10% de ações brasileiras. Para clientes antigos, que já tinham ações, digamos ser um cliente antigo, que a sua alocação é 10% em ações. Se agora você está com 12, 13, 14% de peso em ações, porque elas subiram 100 para 130 mil pontos, a gente faz pequenas vendas para trazer a carteira de volta para os 10% de peso no alvo, compra os outros ativos. É assim que a gente vai navegando aí no mar dos investimentos. E se você entende que precisa de ajuda nesse processo, quer ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos, quer ter acesso a um profissional do Clube do Valor, uma sessão de consultoria de 1 hora, totalmente gratuita, em que esse profissional vai entender como é que você está investindo, entender o que está legal e o que dá para melhorar na sua carteira, fazer uma sugestão de investimentos com estratégia. E se a gente entender que a gente consegue te ajudar de forma totalmente transparente, fazer uma proposta de trabalho em conjunto, para você se tornar cliente de Wealth e ter a sua carteira cuidada pelos especialistas do Clube do Valor, eu quero te convidar para uma sessão gratuita de análise de carteira. Estou abrindo algumas vagas para quem estiver assistindo esse vídeo aqui e tiver interesse em ter 1 hora da atenção de um consultor, de especialista aqui do Clube do Valor, para entender se a forma que você está investindo é a melhor para ti. Se esse for o caso, se quiser ter acesso a essa sessão, vou deixar aqui um link para um rápido formulário para você preencher e concorrer a uma das vagas. Eu digo concorrer porque muitas pessoas assistem nossos vídeos, a gente tem um número finito de especialistas treinados, beleza? Então aperta aqui para saber mais. Se você quiser seguir aqui no YouTube comigo, assiste esse vídeo aqui em que eu mostro 5 erros comuns do investidor médio. Um grande abraço e até mais.